Bom dia na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos nós aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações. É maravilhoso poder falar com Deus, ouvir a sua palavra e praticar. Por isso estamos aqui sempre trazendo um recado de Deus para o povo de Deus. Nesta manhã nós vamos trazer um texto aqui que encontra-se em Êxodo 20, verso 12, que diz exatamente assim a palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Portanto, isso é um lembrete, Paulo nos exortando, nos orientando, que é importante respeitar e honrar os nossos pais, porque fazendo assim, a promessa de Deus está de pé sobre a nossa vida. Então, esse texto, ele é muito importante para toda a humanidade. Observamos hoje uma desobediência generalizada, induzida, impulsionada por um programa social, que eu nem sei se posso dizer assim, de levar o jovem, o filho, a desobedecer os pais. Hoje existe um órgão que diz assim, que é Conselho Tutelar. Esse Conselho Tutelar, ele tira o poder do pai sobre o filho. É isso aí. Ele indiretamente está induzindo os filhos a não obedecerem aos pais, tirando a autoridade dos pais. Hoje, se o pai bate no filho e alguém denunciar, ele pode ser preso. Isso é ao contrário do que fala a palavra. Se o filho não obedece aos pais, ele vai andar em caminhos errados, ele vai se enveredar em caminhos errados e tudo vai dar errado para a vida dele. Mas o Conselho Tutelar é uma coisa que parece assim estar do lado do inimigo, porque ele está contrariando o que diz a palavra de Deus, forçando, na verdade, a tirar a autoridade dos pais. Mas a Bíblia é o livro sagrado daquele que criou a família, é o manual. Nós temos outros versículos que expressam essa mesma posição de Deus, porque Êxodo é um mandamento. Preste atenção, Êxodo 20 e 12 isso é um dos mandamentos, que são 10. Então é importantíssimo se observar esse mandamento. Será que o Conselho Tutelar já leu esse mandamento? Será que ele tem consciência disso? Tem, claro que ele tem, mas ele foi criado já para distorcer isso, para desfazer isso, porque ele sabe que se tirar a autoridade do pai é um caos.
é o que está acontecendo. E aí, como é que vai dar jeito? Não vai dar jeito. Cada dia pior. E agora? Então, as pessoas não trabalham para as coisas darem certo. Elas criam essas leis, esses negócios, para destruir, desfazer o plano de Deus. Eles não estão do lado de Deus. Porque uma pessoa que conhece Deus, que conhece a Bíblia, os 10 mandamentos, ele jamais vai fazer uma coisa contrariando a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, os filhos destes tais que são os do conselho tutelar, eles que ensinam que os filhos não devem obedecer o pai, que não deve apanhar dos pais. Será que os filhos deles são assim? Que não respeitam eles? Que não obedecem a eles? Será que eles têm filhos e entrega ao mundo? Ao Deus dará, como diz a história? Meus queridos, vamos cuidar da nossa família. Conselho tutelar que diz que é para cuidar dos problemas, dos abandonos, das agressões, que também existe, não vamos dizer que não existe, mas é a minoria. É muito raro um filho ser, vamos dizer assim, maltratado. Existem algumas, são exceções, de pessoas que também já tiveram uma vida miserável, que não obedeceram aos pais, que não conhecem a palavra, que não sabe discernir a coisa correta. Em Efésios 6, de 1 ao 4, diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com recompensa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí vem: pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Conselho do Senhor. Aqui, Paulo reforça a obediência e o respeito aos pais, com a promessa de bênçãos associada a isto. Em 1 Timóteo 5,4 diz: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Isso destaca a responsabilidade de cuidar dos pais idosos como uma expressão de gratidão e obediência a Deus. Colossenses 3:20: os filhos obedeçam em tudo aos pais, pois isso agrada ao Senhor. Novamente, a obediência aos pais vista como algo que agrada a Deus. Provérbios 1:8, para você, o que a Bíblia vai falando sobre isso, porque se a Bíblia fala isso é porque ela sabe, Deus já sabia desses problemas que iríamos enfrentar e para que nós fôssemos felizes. Provérbios 1:8 diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Aqui a sabedoria é associada à disposição de ouvir e aprender com os pais. Por isso que os pais têm um papel fundamental.
porque os filhos vão aprender com os pais. Os filhos não têm que aprender com o conselho tutelar, na escola, seja onde for, não. Nem nas mídias, né, na internet, nem na televisão. É os pais que têm que ensinar os filhos o caminho que eles devem andar. E primeiro os pais têm que andar nesse caminho. Porque como é que eu bebo, eu vou dizer para meu filho, para ele não beber, se eu bebo. Se eu fumo, se eu uso drogas, como é que vai ser? Então não tem como. Primeiro a gente tem que policiar nós mesmos para que o filho se espelhe em nós. É assim que acontece. Então, os filhos sempre se espelham no pai. Agora, se existe um movimento que agora induz os filhos a não obedecer os pais, né? Um movimento que tira a autoridade dos pais para depois estar dando trabalho à polícia, está dando trabalho à comunidade. Meus queridos, resumindo, honrar aos pais envolve obediência, respeito, cuidado e gratidão. É um princípio fundamental na Bíblia e reflete o amor e a reverência que devemos ter por aqueles que nos criaram e nos guiaram. Aleluia! Meus queridos, vale a pena seguir a palavra, vale a pena obedecer a palavra. Honrar pai e mãe é um mandamento sagrado, está lá entre os 10 mandamentos. Isso é fundamental, importante. Se você é filho e não obedece a seus pais, você está descumprindo, desrespeitando, desvalorizando o seu Criador, que é Deus. Ele nos criou, a família foi Deus que criou, e Ele deu as diretrizes como deve proceder a família, tanto os pais como os filhos. Se a Bíblia diz que nós devemos obedecer, ouvir os nossos pais, e Ele vai nos abençoar, então vamos obedecer, respeitar, honrar os nossos pais, para que Deus nos abençoe também. Um bom filho será um bom esposo, um bom pai, um bom cidadão. E aí, sucessivamente, você foi criado num sistema bíblico, passa para os seus filhos, e assim seus filhos vai passar para os seus netos, e os netos para os bisnetos, e aí vai só pessoas abençoadas. Glória a Deus. Meus queridos, que Deus abençoe você. Ponha em prática os ensinamentos bíblicos e você será muito, mas muito feliz. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Se você está em confusão, em conflito com seus pais, vá a ele, se reconcilie, peça perdão, abrace ele e seja feliz e peça perdão aos seus pais, e que Deus vos abençoe. Isso vai gerar uma felicidade muito grande em você e nos seus pais. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro com mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Um grande abraço e até lá.
Bom dia na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos nós aqui mais uma vez